Batismo com o Espírito Santo, falar em línguas. Meu testemunho. Como foi que eu recebi este dom de língua? Já antecedendo que ele é maravilhoso. Olá pessoal, meu nome é Maria Eduarda, Paz de Cristo vem estar com vocês. Nesse vídeo eu vou contar para vocês como foi o meu batismo no Espírito Santo. Você já fez de tudo e ainda não recebeu o batismo ainda? Eu acredito que com o meu testemunho ele vai te ajudar a te motivar a buscar ainda mais por esse dom maravilhoso que eu tenho certeza que você vai amar quando você receber, se você não recebeu ainda. Vou resumir como que foi comigo. E se desejar pelo batismo foi no final de 2022, então eu via vários cristãos da minha idade falando em línguas e eu queria saber como era. Eu pensava, nossa, como que eles devem falar, o que eles sentem? Nossa, meu Deus, eu quero isso pra mim também, eu quero muito isso. Eu orei por um curto tempo a Deus naquela época. Eu até chorava achando que Ele não queria me dar. Parei até de orar por causa disso naquela época, porque eu sentia que eu não merecia e achava que Ele tinha seus favoritos e aqueles pensamentos que o inimigo coloca na nossa cabeça, sabe? E, enfim, nesse início de 2013 eu passei a ver algumas ministrações pentecostais e o povo no culto, eles falavam em línguas estranhas, rodava e tudo mais. E vinha aquele desejo de falar em línguas também, de ser daquela forma que pentecostal, bem avivada, vinha aquele desejo, eu queria muito saber como que era aquilo. Vinha aquele desejo e ao mesmo tempo desespero, com o pensamento, nossa, o que pode ter de errado comigo? Por eu não ter recebido o batismo no Espírito Santo. Aconteceu que por algumas ministrações tão fervorosas, mas tão fervorosas, que eu acabei indo dormir com a língua queimando e eu acordei com ela queimando também. Eu sentia que tinha algo me motivando a falar em línguas e eu prendia e ali eu não falava. E eu não sabia se eu havia sido batizada no Espírito Santo e se estava retendo a palavra por medo de não saber o que falar. Até que isso passou, mas eu continuava procurando saber sobre o assunto. Eu não esquecia, porque eu realmente queria ser batizada com o dom de falar em línguas. Até que um belo dia eu achei um vídeo abençoado, abençoado mesmo, que foi o que me ajudou. É de um irmão explicando como receber. Então ele disse, se viesse a vontade era pra falar, que só bastava falar. A vontade veio e eu só falei 2, 3 palavras, fiquei feliz. Ainda insegura, né, porque não senti nada mesmo do que eu via lá nos vídeos, né. Eu pensei comigo, será que eu recebi? Porque eu não chorei, eu não sorri, eu não senti nada, sabe? Aí eu resolvi pedir pra Deus vários sinais. Eu vi outros vídeos para receber e ter a confirmação. Pensei em orar de madrugada, mas não queria. Veio uma voz em mim mesmo, dentro de mim, dizendo, por exemplo, me perguntando, você não quer? Tipo, me questionando, né? Depois de um curso, eu resolvi pagar o preço. Orei de madrugada, eu falava em línguas estranhas. Por desejar tanto, era como se ao falar isso supria o desejo, mas ainda em dúvida, pensava que era da carne, emoção. Se você está passando por esse processo, talvez você já recebeu e tá achando que é da carne, assim como eu achava que era da carne, ou da emoção ou da minha própria cabeça. Mas de menos que poderia ser o batismo. Pensei comigo, para mim ter uma confirmação maior ainda, eu vou numa igreja que o pastor de lá fala em línguas estranhas e ali eu iria conversar com ele sobre isso e ele me confirmar se aquilo era da carne ou se é algo do espírito, porque na minha igreja não tem isso. Eu pensei em outra igreja para ter essa confirmação maior, até que eu não fui. E durante esse percurso todo eu falei em línguas, também pedia para Deus a confirmação, até que veio uma palavra em mim dizendo aquela passagem que fica em Mateus capítulo 7, versículo 9 ao 11, que diz, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Mesmo assim, eu continuava insegura nesse intermédio, falei em línguas várias vezes também, ficava alegre, fiquei com medo, enfim, parei. Fiz mais um jejum, mais para ter experiência sobrenatural e ter a confirmação do batismo, isso com a oração na madrugada. Também falei em línguas estranhas nesse momento,
e ainda é segura por não sentir nada de sobrenatural. Por causa disso, eu fiquei com esse receio de não ter recebido o batismo ainda. E nada de sobrenatural. Aí a gente pensa, nossa, fulano tremeu, chorou, sorriu, e comigo nada. sabe, será que é algum problema comigo? A gente fica nesses pensamentos, né? Resolvi dar um basta, fazer uma última confirmação. Pedi pra Deus que no dia 4/3, deste ano 2023 ainda, me confirmasse num culto de jovens que eu ia naquele dia em uma outra igreja. Eu pedi pra ele uma confirmação e ele me deu 2 confirmações. E de manhã, nesse mesmo dia, que foi no dia 4/3, eu vi um outro vídeo desse mesmo irmão que eu vi, o primeiro vídeo que eu supostamente recebi o dom de línguas no vídeo dele. Ele também orava em línguas nesse vídeo para poder a pessoa receber e eu orei juntamente com ele e eu falei diferente. Por eu ter falado diferente, eu pensei, não, se eu orei diferente dele em línguas estranhas, é porque eu recebi. Então foi o primeiro sinal que eu recebi e aquilo já bastava para ter a confirmação que eu tinha pedido para Deus. Eu pensei, se eu falei diferente do irmão, então eu não imito ninguém. Noite foi a segunda confirmação, fui em uma outra igreja que não era a do culto de jovens, por um ocorrido que houve no caminho. Fui em uma outra igreja que a minha avó ia cantar e o povo lá é pentecostal. Pensava em visitar ela depois. Lá neste dia, 4/3, era um culto especial para mulheres. E durante uma apresentação de dança, tocou uma música que me tocou muito. E ali eu comecei a falar em línguas depois que eu me senti inspirada em ver uma irmã do outro lado falando em línguas também. E ali eu falei em línguas e senti algo assim maravilhoso. Sentir aquilo, sabe? Confesso que eu amo falar em línguas, acho isso demais e sim, te ajuda muito a mudar interiormente. Mas que eu fiquei com insegurança e já tinha recebido no sentido para vencer o pecado, te dá um fortalecimento. Assim como você, tive medo, insegurança, pensamentos negativos, me comparei com outras pessoas, mas pela graça de Deus eu recebi esse dom de falar em línguas. Vou deixar aqui na descrição alguns vídeos que me ajudaram nesse processo, principalmente do primeiro irmão, que eu acredito que foi através do vídeo dele que eu recebi esse dom de falar em línguas estranhas. Tenha fé que você pode receber esse dom, mesmo que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, ainda é válida para coisas grandes. Então, por mais que ela seja pequena neste momento, para acreditar nesse dom que é maravilhoso, assim, sobrenatural, porque é algo sobrenatural esse dom, ainda creia e tenha fé que você pode receber esse dom, porque Deus, Ele pode te dar. E se o meu testemunho te motivou a continuar buscando por esse dom maravilhoso, que é o dom de falar em línguas, mesmo que você já tenha recebido e ainda não sabe, ou já recebeu e você sabe, peço que você curta, compartilhe, para que esse vídeo seja recomendado para outras pessoas, que essas outras pessoas também possam ver o meu vídeo e se sentir motivadas a acreditar. Espero ter te motivado e que Deus te abençoe.